Então, pessoal, nós temos aqui uma tabela com as propriedades e convenções associadas a aminoácidos comuns encontrados nas proteínas. Nós temos aqui todas as divisões dos aminoácidos em relação aos aminoácidos que apresentam um grupamento, a cadeia lateral com características aí apolares, aromáticos, não carregados, carregados positivamente. Nós temos aí todos os valores de pKa, aqueles que apresentam tanto o valor de pKa1 e pK2, né? pKa1 relacionado ao grupo carboxílico, pK2 relacionado ao grupamento amino, e aqueles que apresentam, né, o pKr, que é a cadeia lateral com capacidade de ionização, o ponto isoelétrico de todos eles, né? Nós estávamos até falando aí que a histidina ela é o único aminoácido capaz de tamponar num pH aí igual ou próximo a 7, porque o ponto isoelétrico é de 7,59. Nós temos também aí a porcentagem de ocorrência desses aminoácidos nas proteínas. E se a gente for olhar aí, a gente poderia dizer que a leucina é um aminoácido que apresenta, né, uma maior porcentagem aí de ocorrência nas proteínas, né? A leucina, que seria aí 9,1% das proteínas, tendo aí a ocorrência de leucina. Então, dando continuidade aí, né, a nossa aula de aminoácidos e peptídeos, agora nós vamos falar um pouquinho dos peptídeos biologicamente ativos, ou também denominados de bioativos. Então, esses peptídeos são aqueles aí capazes de exercer uma atividade reguladora no organismo ou no metabolismo de micro-organismo, independente de seu valor nutritivo. Então, eu tenho uma sequência de aminoácidos que vão configurar aí, né, peptídeos, e eles apresentam aí uma importância biológica por conta de sua atividade aí, por conta de serem bioativos. Então, a gente não está falando de aminoácidos ou de peptídeos com valor nutritivo ou valor energético, mas sim nós estamos falando daqueles com capacidade reguladora, aqueles que apresentam receptores nas células, e isso vai desencadear uma resposta fisiológica. Então, vocês vão aprender, principalmente aí na Fisiologia 2, quando vocês estiverem vendo aí o sistema circulatório, o sistema renal, e nós temos aí, por exemplo, as angiotensinas, que são aí moléculas bioativas, são peptídeos biologicamente ativos, capazes aí de regular a pressão arterial. Mas a gente poderia dar exemplos, né, de peptídeos biologicamente ativos que vocês já estão vendo esse semestre, como seria o caso de alguns hormônios, a ocitocina, a vasopressina, por exemplo. Então, por falar na ocitocina, né, vocês já viram aí, né, ou estão vendo dentro da fisiologia, que a ocitocina ela tem a capacidade aí de auxiliar as mulheres, né, no período aí do parto, né, fazendo a função, né, fazendo com que esse útero, né, essa musculatura lisa aí do útero, seja capaz de iniciar aí as contrações até a expulsão, até a liberação do feto. Em relação à angiotensina que a gente está falando, eu vou falar de uma forma bem simples, tá, pessoal, para não dificultar, é só para vocês entenderem e compreender um pouco melhor, que quando a gente tem aí, por exemplo, uma queda na pressão arterial, né, uma alteração, os rins eles são responsáveis aí por liberar um hormônio, uma substância, né, que nós denominamos aí de renina. Essa renina, ela é capaz, então, uma substância capaz aí de ativar, né, de converter o angiotensinogênio, que é uma proteína sintetizada lá pelo fígado, e converter em angiotensina 1, que por sua vez, através de uma enzima denominada aí ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, capaz aí de converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela tem a capacidade de ir lá na glândula renal e estimular essa glândula suprarrenal a liberar aí a aldosterona. Além disso, a angiotensina 2 ela tem a capacidade, ela tem receptores, né,
no endotélio vascular e ela é responsável, então, por auxiliar no aumento da pressão arterial. Isso associado à liberação da aldosterona, que por sua vez estimula os rins a aumentar a retenção de sódio, e isso promove aí um aumento da pressão arterial, ok? Nós começamos a nossa aula falando sobre a formação da ligação peptídica, certo? Então, podemos dizer aí que na ligação peptídica a gente vai ter a associação, né, o grupamento amino de um aminoácido, como a gente está observando aqui, certo? O grupamento amino de um aminoácido reagindo aí com o grupamento carboxílico de outro aminoácido. Essa junção, né, desses grupamentos presentes em ambas moléculas de aminoácido, elas promovem aí uma ligação que a gente já falou que nós chamamos ligação peptídica. Essa reação, né, no qual a gente tem a ligação peptídica e isso resulta aí, que a gente já falou na saída da molécula de água, nós chamamos de uma reação de condensação, porque a gente tem duas moléculas simples que podem se agrupar para formar uma molécula complexa, como é o caso aí das proteínas. E essa junção, então, dessas duas estruturas, né, desses dois resíduos de aminoácido, a gente chama aí de ligação peptídica. E tudo isso acontece através da catalisação de uma enzima, que é a peptidiltransferase. Então, o conjunto de associação de resíduos de aminoácidos vão formar aí peptídeos, e a gente já falou, né, e podemos colocar aqui que os peptídeos eles apresentam aí uma região N, que a gente chama de região N terminal, ou também região ou extremidade amino terminal, e nós temos uma outra região, no qual a gente denomina aí como região C, ou extremidade carboxi terminal. Aqui a gente pode ver os radicais sinalizados de rosa pink, podemos colocar assim, de um rosa mais claro, nós teríamos aqui as ligações peptídicas. Como é que é feito, então, a leitura? A sequência normalmente aí é lida da esquerda para a direita, começando sempre aí da extremidade amino terminal. Nós podemos também observar aí as propriedades ácido-básicas de um peptídeo. Sim, os peptídeos também apresentam propriedades ácido-básica, tá, pessoal? Então, a gente pode observar, né, nesse peptídeo aqui que a gente utilizou para representar, que os peptídeos eles contêm aí somente um grupo alfa-amino e um grupo, certo? Um alfa-amino e um grupo aí alfa-carboxil livre. Ou seja, eles estão livres aí porque eles estão presentes nas extremidades opostas da cadeia, uma vez que todos os outros alfa-amino e alfa-carboxil, o grupamento amino e o grupamento carboxil, estão associados aí dentro da ligação peptídica, ok? E o que a gente pode colocar também aqui, que tanto o grupamento aí amino quanto o grupamento carboxil, ou seja, o alfa-amino e o alfa-carboxil, eles se ionizam aí como se estivessem em aminoácidos livres, né? Embora de um modo geral, as constantes de ionização elas sejam aí diferentes, porque não há mais aí um grupo de carga oposta ligada ao carbono alfa, como a gente observava lá em relação aos aminoácidos. E um outro ponto, pessoal, importante para a gente colocar é que esses aminoácidos, apesar aí dos grupamentos amino e carboxílico que estão associados aí de forma covalente na ligação peptídica, não podem aí contribuir com as propriedades ácido-básicas, a gente não pode deixar de comentar a respeito das cadeias laterais. Então, aqueles aminoácidos que apresentam a cadeia lateral que se ionizam, né, que podem aí se ionizar, em um peptídeo, essas cadeias laterais desses aminoácidos, elas contribuem aí para as propriedades ácidos básicas de uma forma global aí para o peptídeo, para a molécula. Então, a gente pode concluir que o comportamento, né, ácido básico aí de um peptídeo, ele pode sim ser predito, né, a partir de seus grupos, tanto o grupamento amino quanto o grupamento carboxílico livres aí
nas extremidades, quanto aí em relação ao número de seus grupos das cadeias laterais aí que são ionizáveis. Então, por conta disso, assim como os aminoácidos livres, os peptídeos aí eles também vão possuir curvas de titulação características e, consequentemente, também um ponto isoelétrico aí próprio de cada um, né, de cada peptídeo. E nesse ponto isoelétrico, assim como os aminoácidos, eles também não vão se deslocar num campo elétrico. Por que a gente está colocando isso? Porque para fim de diagnóstico, essas propriedades, elas são bastante exploradas através de algumas técnicas, que nós não vamos abordar aqui, né? Isso é mais importante para curso de farmácia, mas é só para poder colocar para vocês que há um motivo, um porquê de se estudar as propriedades ácidos básicas de um peptídeo, não só por conta dos peptídeos e dos aminoácidos, não só por conta aí da questão do tamponamento e tudo mais, mas também aí a títulos de diagnóstico, tá? É importante vocês terem noção, terem ciência disso. Um outro ponto que é importante a ser colocado é como que esses aminoácidos eles participam dentro do fluxo da informação genética. Vocês estão vendo aí com a professora Elaine que nós temos, né, toda a nossa informação presente no DNA e quando há necessidade aí de fazer, né, a síntese de proteínas, o nosso organismo, então, a partir da trinca, né, das bases dos nucleotídeos, a gente consegue-se, né, então aí o organismo ele consegue sintetizar um RNA mensageiro que vai ser aí lido e vai ser decodificado em aminoácidos que vão ser associados e que o conjunto desses aminoácidos vão compor aí uma cadeia polipeptídica que vai resultar numa proteína, por exemplo, ou em peptídeos bioativos, como a gente colocou aí, como é o caso da angiotensina, como é o caso da ocitocina, da vasopressina. Ok, pessoal? Só para fazer a correlação e mostrar para vocês essa importância. Além disso, é bom a gente pontuar aí, nós falamos até no início da aula, mas vamos reforçar, né, que polímeros de aminoácidos são um conjunto de aminoácidos presentes numa cadeia aí, certo? Então, a gente já falou, né, que 2 resíduos a gente fala que é dipeptídeo, 3 resíduos tripeptídeo e por aí vai. Agora, quando nós temos aí poucos, né, alguns poucos aminoácidos unidos, nós chamamos aí a estrutura resultante de oligopeptídeo. Quando a gente tem uma quantidade maior de peptídeos reunidos, né, nós chamamos aí de polipeptídeos. Quando a gente tem uma estrutura maior e mais complexa, nós denominamos aí de proteína. Então, pessoal, um ponto que eu gostaria de reforçar aí com vocês, que apesar, né, dos termos proteínas e polipeptídeos sejam e por vezes utilizados como semelhantes, certo? Ou de uma forma intercambiável, a gente tem que lembrar que moléculas referidas como polipeptídeos, em geral, elas possuem massas moleculares abaixo de 10.000, igual eu coloquei para vocês, estou colocando aí para vocês aqui na aula. Porém, aquelas que são chamadas aí de proteínas, elas possuem massas moleculares extremamente maiores. Um outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a relação tamanho versus função. Tamanho, pessoal, não determina a função da proteína. A função da proteína, ela vai ser determinada pela sua forma, pela sua disposição espacial de aminoácidos, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o citocromo C e tenho a hemoglobina. Se a gente for olhar né, de uma forma bem geral e bem sintética, a gente pode ver aí que o citocromo C é relativamente menor que a hemoglobina. A hemoglobina é formada de várias cadeias polipeptídicas, né? Na verdade, 4, 2 betas e 2 alfas. Então, mais uma vez, pessoal, tamanho não determina a função da proteína. O que vai determinar a função da proteína é a disposição espacial de seus aminoácidos. Então, por conta disso, eu apresento a tabela para vocês com os dados moleculares aí de algumas proteínas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o citocromo C humano
ele apresenta uma massa molecular de 12.400 com número de resíduos de aminoácido de 104. Se eu for olhar o número de cadeias polipeptídicas, ele tem só uma. Vamos ver a hemoglobina. Olha só, a massa molecular da hemoglobina é 64.500. O número de resíduos são 609. Desculpa, são 574, desci a seta aqui. E se a gente for olhar o número de cadeias polipeptídicas, nós temos 4 cadeias polipeptídicas, certo? Agora, vamos olhar aqui a maior, a titina, né? Ela apresenta aí uma massa molecular extremamente elevada, né? 2.993.000 e um número de resíduos em torno aí de 26.000, né? Quase 27.000, vamos dizer assim. E o número de cadeia polipeptídica ela apresenta apenas um. Então, isso para vocês verem aí como que a diversidade entre as proteínas ela é extremamente grande. E não é isso que vai influenciar ou até mesmo interferir na função dessa proteína. Um outro ponto, e por último, né, porque nós já falamos bastante, é que algumas proteínas elas podem ser conjugadas com outros elementos, né, que a gente chama aí de grupo prostético, como por exemplo, proteínas associadas a lipídios, conjugadas com lipídios, a gente chama de lipoproteína. Proteínas conjugadas com carboidratos, nós denominamos de glicoproteína. Com grupos fosfato, de fosfoproteína. Com hemoproteínas. Com nucleotídeos de flavina, flavoproteínas. E quando está conjugado aí com alguns elementos como metais, ferro, zinco, cálcio, cobre, a gente chama de metaloproteínas. E aí nós temos aqui ao lado diversos exemplos. Por exemplo, as glicoproteínas, nós temos aí um excelente exemplo como as imunoglobulinas, né? Ou também popularmente conhecidos como anticorpos, no caso aí o anticorpo G, né? IgG que a gente fala. No caso aí de metaloproteínas, proteínas associadas ao ferro, nós temos a ferritina. Então a gente tem aí uma diversidade muito grande de proteínas conjugadas com funções extremamente importantes, que à medida que a gente vai avançando aí no curso de medicina, nós vamos aprendendo cada vez mais a respeito de cada uma delas. Então, por hoje é só, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de aminoácidos e peptídeos. Dúvidas, perguntas, questionamentos, conversem, interajam aqui comigo pelo Google Class ou pelo WhatsApp, por onde vocês se sentirem melhor. Um grande abraço e bons estudos!